Olá, graça e paz, uma alegria mais uma vez estarmos aqui. Espero que a tua semana tenha sido uma semana abençoada, que na aula passada nós falamos sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. O desejo do meu coração é que você esteja colocando em prática a leitura da Bíblia, o teu momento devocional. E hoje nós vamos falar sobre algo que também faz parte da nossa vida devocional, do nosso tempo com Deus, que aliás faz parte da nossa vida como cristãos e cristãs. Hoje nós vamos falar sobre a oração. E para falarmos sobre oração, eu gostaria de ler com você o texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 1. Que nós lêssemos juntos, né? Que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler o verso 1 para falarmos um pouquinho sobre oração, que é o nosso tema de hoje. Se você abriu aí a sua Bíblia, acompanha comigo a leitura. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém. Interessante esse pedido de um discípulo de Jesus. Ensina-nos a orar. E não tem como a gente não imaginar por que ele fez essa pergunta. Porque os discípulos estavam habituados a essa rotina de oração. Os judeus oravam, eles tinham uma disciplina de oração, de orar 3 vezes ao dia, de se prostrar, né? Nós já vimos isso na história de Daniel, que ele se prostrava e orava pelo menos 3 vezes ao dia. Então isso era algo da vivência deles, normal. Porém, ele faz esse pedido a Jesus: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí, para a gente pensar sobre isso, né, e a gente imaginar que Jesus poderia ensinar tantas coisas para os discípulos, mas eles fizeram esse pedido, nós podemos compreender só por este pedido a importância da oração nas nossas vidas. Porque às vezes nós estamos igual a esses discípulos, nós estamos acostumados a orar. E nós oramos normalmente, oramos sozinhos, oramos em público, oramos com mais pessoas juntas, mas talvez está faltando esse aprender de Jesus a oração. Né? O que é que Jesus tinha de diferente? O que é esse algo mais que Jesus tinha? Que os discípulos observaram, que os discípulos perceberam. Alguma coisa a mais, alguma coisa de especial, que quando Jesus orava, algo acontecia. Né? E eles viram isso quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, né, em forma de uma pomba. Eles viram que o milagre daquela multiplicação maravilhosa dos pães e dos peixes aconteceu após Jesus orar, abençoando. Eles viram a ressurreição de Lázaro, né, que Jesus orou ao Pai e agradeceu ao Pai. Então eles viam que havia algo de especial. E eles querem esse algo de especial. E eu e você precisamos também desejar esse algo especial, porque não eram as orações de Jesus que continham fórmulas diferentes, mas era a vida de Jesus que era uma vida de oração. Porque se nós formos olhar o texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, nós vamos perceber que Jesus diz tão somente: Pai, obrigada porque me ouvistes. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Jesus, quando aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus não pediu ao Pai que multiplicasse os pães e os peixes, mas ele abençoou aquilo que ele tinha nas mãos e o milagre aconteceu. Então eles percebem que a vida de oração de Jesus
era algo fantástico, era algo que precisava ser aprendido e que ainda precisa ser aprendido por mim e por você. E nesse estudo nós vamos tentar compreender exatamente isso. Nós vamos tentar discernir o que era essa vida de oração e como nós podemos ter essa vida de oração. E para falarmos sobre isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a oração. O que é uma oração? O que é orar, né? E em Mateus 6, versículo 1 e versículo 6 também, você pode depois ir lá na tua Bíblia e verificar isso, anota aí, vai na tua Bíblia conferir. Jesus, ele vai revelar de uma maneira muito clara que oração não é só falar, mas é estar com Deus, é ter um momento de comunhão com Deus, uma profunda comunhão, intimidade, conversar, ouvir de Deus, falar com Deus, né? Então, muitas vezes nós achamos que orar é só apresentarmos a Deus a nossa lista de necessidades, né? E aí eu costumo brincar que às vezes a gente faz lá a listinha de mercado e aí a gente vai riscando, né? Atendeu, peguei, tá, foi, vai pondo no carrinho e vai riscando. E a gente quer fazer com Deus assim, olha, Deus, o Senhor é o meu provedor e eu necessito disso aqui, tá aqui a minha listinha e conforme o Senhor for suprindo, eu vou aqui riscando. Isso não é oração, né? Oração é, antes de mais nada, estar com Deus e voltar a Ele toda a nossa atenção, toda a nossa preocupação, todo o nosso cuidado, o nosso olhar, a nossa atenção para falar com Deus e ouvir de Deus. E Jesus, quando ele fala aos discípulos sobre orar, sobre estar com Deus, ele fala inclusive da importância de termos um secreto com Deus, né? Vai para o teu quarto, fecha a porta, tenha um tempo a sós com o Pai. Fale com o Pai, ouça do Pai. Não tem nada de errado orar em família, orar em comunidade, orar com outras pessoas, orar enquanto estamos andando, enquanto estamos trabalhando, mas tenha um tempo secreto, um tempo a sós com o Senhor. Fale com o Pai e invista tempo para ouvir também de Deus, porque orar é um elemento essencial para conhecermos a Deus, para termos comunhão com Ele, para compreendermos a vontade de Deus. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, mas eu orei tanto a Deus, eu pedi tanto ao Senhor e Ele não me atendeu, Ele não me respondeu, Ele não me ouviu. Não é verdade. Às vezes nós só pedimos e não paramos para ouvir. E por vezes não é aquilo que Deus tem para nós naquele momento, não é aquilo que Deus quer para nós naquele momento. Por vezes o que nós precisamos é aprender a ouvir a voz de Deus, compreender a vontade dEle e nos submetermos à vontade dEle. E mais uma vez eu quero deixar como exemplo o momento de Jesus no Getsêmani. Quando ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa era a vontade de Jesus. Mas Jesus tinha uma vida de oração que o levava a ter comunhão com o Pai. E essa comunhão era tão grande que ele pôde dizer, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Jesus sabia que que passar aquele cálice não era a vontade do Pai. E que Jesus precisava, sim, ir para a cruz e cumprir o seu propósito de nos salvar, nos redimir do pecado, da escravidão do pecado. Então, amados, oração é fundamental, é essencial para desenvolver essa comunhão com Deus, falar com Ele, rasgar o coração diante de Deus, mas estar atenta à voz dEle também, estar atento aos propósitos dEle também, estar atento à palavra dEle. Por isso, na aula passada, quando nós falávamos sobre a Bíblia, eu disse para vocês, leiam a Bíblia, mas antes de lerem a Bíblia, orem. Peçam ao Pai que fale com vocês através da palavra dEle. Pedir, conversar, expor, né? Estar com Deus de coração aberto, de mente aberta, um momento voltado
totalmente para o Senhor. Isso é oração. Isso é um tempo a sós com Deus. E como nós devemos orar? Como fazer? A Bíblia também nos mostra algumas maneiras que nós devemos fazer isso. E a nossa lição, você que recebeu aí o material, né, a nossa lição fala sobre isso. Né? Se você tem aí, né, Fundamentos da Fé, que é o material que nós estamos estudando, né, oração, aí vai falar todos os versículos, e eu não vou citar todos os versículos, porque senão esse vídeo levaria muito tempo, mas eu vou falar as principais características da nossa oração, de como nós devemos orar. E John Wesley, ele ensinava aos pregadores metodistas, né, aqueles que, os itinerantes, aqueles que saíam para pregar a palavra em vários lugares, ele ensinava sobre oração, assim como Jesus fez com seus discípulos. E ele dizia, olha, vocês precisam orar todos os dias. E quanto mais coisa tiver para fazer, mais tempo precisa ser gasto em oração. Quanto mais atividade você tiver para fazer no seu dia, mais tempo você precisa orar para que tudo corra bem, para que tudo vá bem. E nós devemos orar a Deus não para sermos vistos, como Jesus fala a respeito dos hipócritas, dos fariseus que oravam nas sinagogas em pé, com a finalidade de serem vistos pelos outros, para que os outros pudessem dizer, olha, fulano está ali orando, olha como ele é espiritual. Ou às vezes nós vemos isso acontecer, pessoas procurando palavras que às vezes não sabem nem o significado, mas quer orar e falar bonito, e aí aquele que não sabe falar bonito não vai orar porque fica encabulado. Mas espera aí, para quem é a nossa oração, com quem é que nós estamos falando? Então, a oração, ela não é para sermos vistos pelos homens, mas é para que Deus nos ouça, para que Deus olhe para nós, para que Deus também fale conosco. Nós não devemos usar de vãs repetições, conforme diz a Bíblia, né? Eu tô mais ou menos no texto de Mateus, capítulo 6, no versículo 7, fala isso, não useis de vãs repetições. E às vezes a gente acha que vãs repetições é ficar pedindo a mesma coisa para Deus, é ficar orando pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Isso não é necessariamente vã repetição, desde que haja uma razão de ser dessa oração. Desde que haja algo que brote do nosso coração para falar com Deus. Porque Jesus no Getsemane, ele orou mais de uma vez, dizendo a mesma coisa. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas aquilo era algo que brotava do profundo do ser de Jesus, falando com o Pai. E a nossa oração precisa brotar do profundo do nosso ser. Por isso não adianta eu ficar olhando como alguém ora e querer imitar esse alguém. Porque Deus nos faz únicos e cada um precisa orar, falar com Deus, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, do seu jeitinho especial, falando com o Papai, colocando para Deus aquilo que está no seu coração, no meu coração. Eu não posso colocar para Deus aquilo que está no coração de outro, porque eu não sei o que está no coração do outro. Eu mal dou conta de saber do meu coração. Então, orar é colocar para Deus, rasgar-me diante de Deus, abrir-me diante de Deus e colocar para Ele aquilo que está no profundo do meu ser. E aí eu não vou usar de vãs repetições, porque haverá sentido naquilo que eu estou dizendo para o Senhor. Haverá coerência, não é algo vazio e sem sentido, não são palavras ditas ao vento, mas são palavras que brotam de uma realidade que eu estou experimentando, que eu estou vivendo, daquilo que eu conheço, daquilo que eu percebo. Isso é falar com Deus sem usar vãs repetições, porque se eu começo a usar palavras sem sentido, palavras que não encontram eco no meu coração, porque eu estou só repetindo o que eu ouvi alguém dizer, mas que eu nem sei o que significa, e que para mim, para minha realidade, para minha vida não significa nada, não faz sentido, e aí sim são vãs repetições, mesmo que eu fale uma única vez.
A outra maneira que nós devemos orar, nós devemos glorificar ao Senhor através das nossas orações, louvar ao Senhor através das nossas orações. Devemos clamar a Deus, mas sempre nos submetendo à vontade dEle, segundo a sua vontade e não a minha. Orar pedindo que Deus venha suprir as nossas necessidades, mas preciso orar com fé. Porque de nada adianta clamar se eu não tenho fé, se eu não creio. A incredulidade é um empecilho para que a bênção de Deus venha até mim, porque eu não creio. Então eu não busco de todo o meu coração. Eu devo orar pelo perdão de Deus, pelas misericórdias de Deus, agradecer a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Eu devo orar pela proteção, pelo livramento do Senhor. Eu devo orar pela presença dEle na minha vida, porque quando a presença de Deus está comigo, todas as outras coisas estão presentes também, porque Deus é tudo que nós necessitamos, Deus é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa. Então buscar a Ele de todo o nosso coração, conforme disse Jeremias, né? Com fervor, com fé, com confiança, buscando a Deus com alegria, né? Orando sozinha, orando na coletividade, na comunidade, orando com a família, não importa, precisamos ter um tempo com Deus, e quando orarmos com mais pessoas, precisamos concordar naquilo que estamos orando. E quando alguém ora e nós dizemos amém, nós estamos dizendo: Deus, eu concordo com a oração do meu irmão, e que assim seja, que assim aconteça da maneira como ele orou. Então nós precisamos ter concordância, porque se nós não temos concordância, eu não posso dizer amém para aquela oração. Então, a Bíblia, ela é repleta de exemplos de como orar ao Senhor. À medida que nós vamos lendo a palavra, nós vamos aprendendo a oração do Pai Nosso, que é tão rica, que é tão maravilhosa, que ela contempla toda a nossa existência, todo o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos orar a oração do Pai Nosso, meditando em cada palavra que nós estamos dizendo a Deus, para que aquilo de fato seja realidade nas nossas vidas. E por que orar, queridos? Por que nós devemos orar? Se não tivesse nenhuma outra razão, apenas pelo fato de Jesus ser o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso exemplo, e ele orava, já deveria ser o suficiente para nós orarmos também. Mas nós vemos quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus tinham uma vida de oração, e através dessa vida de oração, eles foram bem-sucedidos nos seus ministérios, eles passaram pelas lutas, pelas adversidades e saíram vencedores, porque estavam em constante busca da presença de Deus, busca da comunhão com o Senhor, em constante oração. Oração é chave para nosso relacionamento com Deus, e a oração nos aviva, a oração aviva a nossa igreja, a oração aviva a nossa nação. É preciso pregar a palavra e é preciso orar, porque sem oração nada acontece. Muitas vezes nós achamos que estamos orando demais. Não existe orar demais. Muitas vezes nós achamos que já oramos o suficiente. Nunca é o bastante. Nós precisamos orar, porque a oração é o combustível para nos manter em pé na caminhada, para que as coisas aconteçam na nossa vida espiritual, na nossa comunidade. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus através da oração, através da palavra do Senhor. Nós vemos que o apóstolo Paulo era um homem de oração. A palavra de Deus deixa muito claro que a oração é a chave para o avivamento pessoal, né? Quanto mais eu orar, quanto mais eu buscar a presença de Deus, quanto mais eu buscar Deus na minha vida, mais fortalecida eu estarei no Senhor, né? Nós devemos orar
porque a oração nos torna mais sensíveis à voz do Senhor, mais sensíveis ao agir do Espírito Santo de Deus. Nós devemos orar porque a oração nos faz conhecer mais de Deus, nos faz sermos transformados à sua imagem e semelhança. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós colocamos a nossa dependência total em Deus, então o Espírito Santo vai agindo nas nossas vidas, vai nos moldando, vai nos transformando a cada dia. Nós devemos orar, porque através da oração Deus vai falar conosco, vai mostrar a nós a sua vontade, para que a gente possa agir de acordo com a vontade dele, para que a gente possa se submeter à vontade de Deus e entender que a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. É através da oração que isso acontece, amados. Também é através da oração que nós encontramos alívio para as nossas angústias, para as nossas dores. É através da oração que nós somos renovados. É através da oração que nós descansamos no Senhor. Quando nós oramos e colocamos aos pés do Senhor todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas cargas. Jesus diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Oh, queridos, é através da oração que nós entregamos tudo aos pés do Senhor, pela fé. É através da oração que nós podemos nos relacionar com aquele que nós não vemos, com aquele que nós ouvimos, com aquele que nós sentimos, mas nós não podemos ouvir e tocar fisicamente o Senhor, mas através da oração nós ouvimos a voz do Senhor e nós tocamos o coração de Deus e Ele toca também o nosso coração. Nós aprendemos através da oração a esperar em Deus e agir no tempo dele, né? Quando nós oramos e nós confiamos, nós começamos a ter mais cautela nas nossas atitudes, esperamos em Deus, esperamos no tempo dele as coisas acontecerem de acordo como precisam acontecer, deixamos de ser ansiosos, né? Jesus também fala: não andei ansiosos por coisa alguma. Antes, nós devemos fazer o quê? Nós devemos apresentar a Ele as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas súplicas. Nós oramos, nós confiamos, então nós descansamos, nós lançamos a nossa ansiedade, a nossa preocupação toda sobre o Senhor e Ele tem cuidado de nós. Isso tudo é através da oração. E quanto mais nós queremos orar, amados, mais dificuldade nós vamos enfrentar. Parece loucura isso, mas a realidade é que o inimigo ele sempre vai colocar barreiras para que a gente não consiga orar. E a gente vai, às vezes, acreditar nessas barreiras, acreditar nessas desculpas que nós damos a nós mesmos para não orar. Quer ver? Ai, eu tô muito cansada, eu tô muito cansado, eu trabalhei demais hoje e aí eu não posso tomar 5, 10 minutos a sós com o Pai. E quanto menos eu oro, quanto menos eu busco, mais cansada eu fico, mais desgastada eu fico, mais ansiosa eu fico. Então o inimigo ele vai colocando coisas, barreiras, e nós vamos acreditando e nós vamos contando para nós mesmos essas desculpas e nós vamos tomando como verdades e nós deixamos de orar. Nós precisamos estar atentos. A distração é outra barreira, né? Eu não consigo me concentrar no momento da oração e aí eu começo a pensar em tudo, mas eu não falo com Deus. Amados, Deus precisa ser a pessoa mais importante e quando nós estamos com a pessoa mais importante, nós damos atenção, nós ouvimos, nós falamos, né? Quer ver um casal novo apaixonado? Pode falar com as criaturas, não escuta nada, um escuta o outro, amorzinho daqui, amorzinho dali, e o mundo acaba. Você está apaixonado por Jesus? Então fale com Ele. Deixa as outras coisas para lá, para depois. Depois você faz, depois você vê. Mas invista tempo de qualidade com o Senhor, tempo de comunhão com Deus através da oração, a inquietação do nosso coração, porque muitas vezes nós estamos ansiosos, ficamos intranquilos, ficamos inquietos
E aí essas coisas tentam roubar o nosso tempo com Deus. Não permita, em nome de Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calai-vos e eu pelejarei por vós. Não é pelo muito falar que nós vamos conseguir as coisas. Muitas vezes é momento de calar e deixar que o Senhor peleje por nós. Então não saia falando para todo mundo dos teus problemas. Claro que é importante, é bom você ter alguém com quem abrir o teu coração, com quem conversar, mas Facebook não é terapeuta, né? Às vezes vamos lá para a rede social e coloca tudo que a gente está sentindo. Fale com Deus, ore ao Senhor, fala para Ele, conta para Ele, né? Aquieta o teu coração, te acalma em nome de Jesus, né? Ter pressa, não dá para ter pressa quando a gente quer falar com Deus. Nós precisamos ter calma, tranquilidade, investir tempo na vida de oração, como Jesus acordava mais cedo, às vezes orava pela madrugada. Não importa a tua hora de falar com Deus. Eu não sou adepta de orar de madrugada e eu já falei com Deus, já tive muita preocupação com relação a isso, porque eu custo dormir, daí na hora que eu durmo Deus vai me acordar para orar e eu não vou dormir de novo. Então Deus já sabe da minha situação, então, mas eu preciso ter um tempo que não seja de madrugada, que seja de manhã, à tarde, à noite, não importa. Mas eu preciso ter um tempo para falar com o Senhor. Eu preciso ter um tempo para dizer para Deus como está o meu coração, como está a minha vida. Para falar com Ele como um filho amado fala com o Pai que também é amado. Então a pressa não pode ser empecilho para falarmos com Deus. O desânimo também não. É claro, eu sei que há dias que nós estamos muito desanimados. Há dias que nós estamos assim, até aborrecidos mesmo, que ficamos abatidos por conta das circunstâncias do dia a dia, por conta do cansaço até do trabalho. E tem dia que a gente não sabe nem porquê, mas a gente está ali desanimadinho. Mas no Senhor, Ele renova o nosso ânimo, Ele renova as nossas forças. Então vá falar com Deus assim mesmo, vá orar ao Senhor assim mesmo. Não permita que isso seja uma barreira. Aí, e também o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mas quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Há pecado, confesse ao Senhor e então fale com Ele, ore confessando o seu pecado e ore contando para Ele a sua vida, agradecendo pelo perdão, agradecendo pelo sangue de Jesus. Falsidade ou mentira, não dá para ser falso com Deus, queridos. Não dá, não tem como, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece você de dentro para fora, Ele me conhece de dentro para fora, e eu brinco muito com isso, porque eu falo, olha, Ele me conhece do avesso, e olha que o avesso do ser humano é feinho, né? Mas ainda assim Ele nos ama. Então não dá para ser mentiroso ou falso com Deus, não dá para ficar dando desculpa para Deus. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu pequei, eu pisei no pé do meu irmão, mas o Senhor viu, né, Deus? O Senhor viu que antes de eu pisar no pé dele, Ele me deu um cutucão. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Tem que falar com Deus rasgando o coração, assumindo as nossas responsabilidades, assumindo a vida de verdade como ela é. Transparência. Deus, eu pequei. Como filho pródigo, Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a nossa realidade diante de Deus. Nós precisamos ser inteiros, íntegros, transparentes com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nós não podemos, amados, não nos importar com a vontade de Deus, porque quando a gente não se importa com a vontade de Deus, isso também é uma barreira para orarmos, porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, eu não vou orar porque eu não quero que a coisa aconteça dessa forma. E eu disse, mas e se é isso que Deus quer que aconteça? E a pessoa diz, não, mas eu vou orar para que aconteça assim. Tá medindo forças com Deus? Amados, eu preciso conhecer a vontade de Deus e me submeter a ela. Isso é oração. É dizer, Deus, o desejo do meu coração é esse, Senhor. Deus, com toda sinceridade, com toda honestidade, o que eu quero que aconteça é isso.
Mas Deus, se essa não é a tua vontade, se não é dessa forma que o Senhor quer, então Deus, aquieta o meu coração para que eu possa me submeter e aceitar a tua vontade, porque a tua vontade é melhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então nós não podemos deixar que o egoísmo, o querer que as coisas aconteçam só à minha maneira, sejam empecilhos para eu me achegar a Deus, para eu falar com o Senhor, para eu orar ao Senhor. Da mesma forma, a incredulidade. Nós devemos orar e orar com fé, porque aquele que tem ânimo dobre, aquele que oscila, que tem a fé circunstancial, que nós já falamos aqui também, né? Ou aquela fé que não se submete, que nós também já falamos, esse não vai alcançar graça do Senhor. Nós precisamos orar e orar com fé, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, crendo que Deus pode todas as coisas, crendo que se Deus não fizer aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou clamando, ainda assim Ele continua Senhor sobre todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, e Ele controla todas as coisas, e eu só me submeto em nome de Jesus. Amados, a oração é um dos maiores privilégios da vida cristã, porque no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, nós sabemos que as pessoas não falavam com Deus diretamente. As pessoas precisavam ir até o sacerdote. E o sacerdote apresentava as necessidades daquela pessoa, os pecados daquela pessoa diante de Deus e fazia o sacrifício em nome daquela pessoa. O sacerdote falava com Deus. E quando Deus queria falar algo com o povo, Deus falava com o profeta e o profeta falava com as pessoas. Mas Jesus veio, Jesus morreu na cruz e a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos falar com ninguém intermediário. Nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e falamos com o Pai. Nós falamos com Deus, isso é privilégio da vida cristã, sabe? Quando você conhece o dono de algum lugar e você precisa resolver um problema, você não vai falar com o intermediário, você vai falar com o dono. O problema é sério, você precisa ir lá e conversar com o dono e acertar aquela situação. E ele é seu amigo, ele é íntimo seu, é seu pai, então você vai lá e vai conversar direto com ele. Deus é o dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou a mim, criou a você, criou todo o universo. E Ele é aquele que está lá, com a porta aberta, esperando eu, esperando você, esperando qualquer um que creia no Senhor Jesus, entrar e falar com Ele, no Santo dos Santos, no teu secreto com o Pai. Ah, amados, isso é privilégio, não é apenas um momento, é uma vida de intimidade com Deus, é um estilo de vida, de constante comunhão com o Senhor. E aí sim, eu posso orar enquanto eu estou me dirigindo ao trabalho, eu posso orar enquanto eu estou trabalhando, eu posso orar enquanto eu estou no ônibus, eu posso orar enquanto eu estou passeando num parque ou fazendo uma caminhada na praia, eu posso orar, eu posso falar com Deus o tempo todo, posso estar com o meu pensamento elevado ao Senhor o tempo todo, porque é um estilo de vida, de buscar a presença de Deus, de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. E aí sim, nós vamos fazer como a Bíblia diz, orar sem cessar. Orai sem cessar. Lucas 18:1 fala sobre isso. E 1 Tessalonicenses 5:17 também fala sobre isso. Como é que tem sido a sua vida de oração? Quanto tempo você tem investido para falar com Deus, para ter o teu tempo a sós, o teu secreto com o Senhor? Pense sobre isso, reflita sobre isso, procure ter disciplina, procure marcar um tempo. Olha, eu não consigo mais do que 5 minutos, comece com 5 minutos. Eu não consigo mais do que 10 minutos, ore 10 minutos. Olha, eu consigo meia hora, que bom, glória a Deus. Mas ore em nome de Jesus. Se você não tem ainda o hábito, invista em adquirir este hábito todos os dias da tua vida, em nome de Jesus.
Como tarefa, a nossa lição diz para lermos o Salmo 15 e lermos o Salmo 24, versículo 3 até o 6. Faça isso. Leia o Salmo 15, leia o Salmo 24, versículo 3 ao 6 e procure descobrir o que é necessário, quais são os requisitos necessários para estar na presença do Senhor. O Salmo 15 fala das mãos puras e o coração limpo. Se você crê no Senhor Jesus, se você já pediu perdão dos seus pecados, então você tem o coração puro e as mãos limpas. Então ore ao Senhor, esteja na presença dEle, busque a presença dEle todos os dias da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana repleta da presença dEle, que possamos orar mais, que possamos ler mais a palavra, meditar mais, falar mais com Deus, ouvir mais a voz de Deus. E na próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos aqui para falar sobre a igreja. Um abraço a todos, fique com Deus e se cuidem. Até a próxima semana, em nome de Jesus.